Aqui na Central nós já falamos dos impactos do distanciamento social com os idosos, com os jovens e hoje vamos falar das consequências da quarentena em relação às crianças. Quem conversa com a gente é o Davi Nordon, ortopedista pediátrico. Davi, seja bem-vindo à Central da Esperança novamente, agora sim com a conexão certinho. Agora, Davi, a gente sempre tem uma grande preocupação com a primeira infância, o período muito importante de formação da criança. Quais os prejuízos da quarentena para essa formação? Boa tarde. Boa tarde. Hoje com a conexão boa. Vamos lá. Então, a gente tem alguns pontos que são importantes aí que podem atrapalhar as crianças nessa época da quarentena. Do ponto de vista social, eu tenho visto isso bastante, umas crianças que basicamente nunca viram mais ninguém além dos pais, então vêm bem assustadas no consultório, já ficavam um pouco assustadas antes, mas agora todo mundo de máscara e nunca viu ninguém. Tem até o exemplo da minha filha, que a gente ficou um tempão sem sair, e a primeira vez que saiu para ir num restaurante, quando finalmente liberaram, ela estranhou, todo mundo ficou morrendo de medo. Então tem essa parte social. E aí tem a parte de desenvolvimento motor mesmo. Então imagina que as crianças aproveitavam certas fases para, por exemplo, aprender a andar de patinete, de bicicleta, correr, e agora elas estão presas em lugares pequenos, por exemplo, apartamento, que você não tem muito espaço para isso, e aí também não tem as outras crianças para estimular também. Doutor Davi, agora a gente sabe também que as crianças, elas nesse período de desenvolvimento, elas também precisam muito da vitamina do sol, né? Que é a vitamina que traz principalmente a questão da imunidade, enfim. Essas questões também implicam no desenvolvimento da criança, nesse período que elas estão mais reclusas, mais em casa. Sim, teve até, engraçado, uma pediatra trouxe o filho passar comigo, preocupada que por causa da falta de exposição ao sol e vitamina D, estava desenvolvendo raquitismo, que é uma consequência da falta de vitamina D. Não era isso, mas teoricamente, se eles ficarem realmente 6 meses dentro de casa e não tiverem exposição solar, você tem o risco de desenvolver sim raquitismo. Agora, doutor, como ficam as habilidades dessa criança em desenvolvimento? Porque a gente sabe que é importante nessa questão das brincadeiras ao ar livre, contato com terra, com grama, com algo que seja externo do nosso ambiente, da nossa casa, os traços finos. Como que a gente pode, então, orientar para desenvolver essas habilidades nesse período mesmo do distanciamento? Vai precisar de muita criatividade dentro de casa, essa é a verdade. Então, algumas coisas que eu já fiz em dias de chuvas com meus filhos foi, por exemplo, montar um circuito com cadeiras, colocar tipo rampinha, alguma coisa para eles subirem ou descerem. Casa que tem um pouquinho mais de espaço, até dá para tentar andar, por exemplo, num patinete. Lógico, tira as coisas do meio do caminho, protege o que é frágil, mas até dá para tentar. Então, tem algumas coisinhas que você pode ir improvisando, mas é realmente uma época difícil. Doutor Davi, existe além desse circuito, né, que o senhor citou aí, quem mora em apartamento, por exemplo, o que a gente consegue fazer dentro de casa para que a criança não seja tão prejudicada nesse período de desenvolvimento? A gente tem aí um problema que é o período da pandemia, que as crianças estão em casa, mas o que a gente pode trazer aí de solução, principalmente para quem mora em apartamento, que não está podendo usar espaços coletivos, que não está saindo? Tem muitas atividades que você pode ver na internet mesmo, então tem canais aí de exercícios que você pode fazer com seus filhos, tipo de musculação, mas é uma coisa mais funcional. A boa e velha corda, por exemplo, pular corda é uma coisa que dá, você não precisa de muito espaço. Jogar bola não é uma coisa que eu recomendaria, porque você pode chutar e quebrar alguma coisa, mas até dá para tentar num espacinho um pouquinho menor, nem que seja só com mão, assim, jogar com a mão ou tocar para o filho e ele toca de volta. São algumas opções, mas usar bastante a criatividade. Agora, Davi, além dessa questão da criatividade, tudo que a gente já conversou, só para a gente já poder ir encerrando, né, a nossa entrevista, como que os pais, eles podem lidar com essa dependência dos filhos e ficar mesmo de olho nessa questão do desenvolvimento? Porque a criança, nesse período, ela tem algum prejuízo no desenvolvimento, assim, física do corpo, a questão de fortalecer a musculatura, dos nervos. Tem esse reflexo também? Eu tenho visto algumas crianças que estão saindo agora da quarentena e vêm com dores nas costas por terem ficado muito tempo sentadas, descondicionadas. Então, tem umas que sentem falta agora, falta de ar para subir uma rampa, por exemplo. Não só os adultos, as crianças também. Então, isso é uma coisa para ficar de olho. Mas eu tenho fé que, acabando a quarentena e liberando, as crianças vão se recuperar rápido, porque elas fazem isso muito bem.
O importante é ficar de olho. E outra coisa, do desenvolvimento, você tem em toda a cadernetinha de saúde, tem uma escalinha que mostra as épocas em que ela vai se desenvolver e o que ela tem que ter atingido. Então você pode usar isso também para ver se está tudo certo. Agora, doutor, só para a gente encerrar a entrevista, qual a orientação para um pai, um responsável, né? O senhor é ortopedista pediátrico. Caso aconteça alguma situação em casa, tem algum tipo de lesão numa atividade criativa dessa, qual a orientação, a melhor ajuda, suporte para esses pais? Na dúvida, é melhor levar no hospital, mesmo com risco de coronavírus. Vamos considerar, por exemplo, uma fratura, não é uma coisa que dá para você deixar passar. Então, se eu estiver em dúvida que quebrou alguma coisa assim, é melhor levar. E tem uns sinais mais claros. Então, por exemplo, está sangrando a ferida, pode ser uma fratura exposta, tem uma deformidade no membro, provavelmente é uma fratura, não consegue mexer de jeito nenhum, não deixa encostar, são coisas que chamam a atenção. Doutor Davi, a gente quer agradecer a participação do senhor aqui na Central da Esperança, a gentileza, né, de voltar conosco hoje com a conexão reestabelecida. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade em nos atender. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.